Hoje a marca de Guts está em todos os lugares. TikTok, Reels, nas costas de alguém, camisetas vendidas, mas a verdade é que ninguém conhece o Guts. Vivemos em uma era da estética onde qualquer símbolo, por mais sombrio que seja, pode ser transformado em tendência. Guts deixou de ser aquele personagem complexo de uma história totalmente trágica para se tornar um produto. Uma obra que fala sobre traumas, abuso, guerra e existencialismo simplesmente virou uma legenda motivacional no Instagram. Guts, que simboliza a jornada dolorosa de sobrevivência, é basicamente transformado em meme. O peso da narrativa se dissolve e o que sobra, basicamente, só a estética. Infelizmente isso não acontece somente com Guts. Vivemos em uma época em que personagens complexos viram basicamente adesivos. O que deveria provocar reflexão se transforma em algo para vender, acumular like ou simplesmente parecer legal. Nós matamos o significado e depois vestimos o cadáver como se fosse moda. E por que nós fazemos isso? Porque nos apegamos à estética do sombrio. Porque o significado ele exige trabalho, ele exige leitura, reflexão. É um confronto com nossas próprias sombras. E bora ser sincero que muitas pessoas não gostam desse tipo de coisa. Hoje basicamente a gente vive uma performance cultural. Porque vestir a camiseta do Guts e dizer eu sou sombrio, eu sou forte, eu luto, é só mais uma fachada que blinda a pessoa do verdadeiro propósito da arte. Porque a tragédia do Guts, o espadachim negro, não é que ele luta contra demônios. Ele luta para proteger a sua alma e a alma daquelas pessoas que ele ama. E o que tá acontecendo com Guts é basicamente um sintoma. Vivemos na era da redução, porque bora cair na real, personagens complexos e com significados não são práticos para um formato de 15 segundos. Griffith, por exemplo, não é apenas o vilão da história. Ele é uma análise sobre ambição, sonho e o que acontece quando a busca pela grandeza se transforma em um narcisismo patológico. Nas estéticas das redes sociais, Griffith é apenas um cara bonito que traiu, e Guts é apenas um cara revoltado. E essa era da redução faz com que a gente basicamente ignore a obra de arte que é Berserk. Então a rede social amplificou você estar um escravo do desejo dos outros. Porque se você, para ser feliz, você depende do like, da aprovação, né? Você não é livre. A real é que Berserk não é sobre ser forte, é sobre o preço de viver depois de ser quebrado. É sobre acordar com pesadelos, ter crise, perder pessoas, se sentir sozinho e mesmo assim tentar seguir. É sobre precisar dos outros mesmo quando a gente finge que dá conta sozinho. Só que hoje tudo isso é ignorado. Ninguém quer falar sobre a parte frágil, da parte dolorida. E essa é a mesma lógica para as redes sociais, porque ninguém mostra o tombo. Ninguém mostra a dificuldade, somente a vitória. E por conta disso, quando você tá passando por algo difícil, você olha ao seu redor e vê que as pessoas só tá vencendo e você não, você acaba se comparando. O cara que Miura construiu em décadas com toda a dor, toda a fragilidade, todo o peso de existir, virou simplesmente uma figurinha motivacional no Instagram. Virou basicamente uma tatuagem onde machos alfas, que nunca abriu um mangá sequer, tatua. Só que muitas pessoas acham que Berserk é isso, mas na verdade Berserk não é sobre ser invencível, é sobre ser um ser humano. E sabe qual que é o problema disso? Porque isso simplesmente não vende, isso não cabe em um meme ou algo assim do tipo. Então o que realmente acaba sobrando do Guts é simplesmente a imagem de um cara monstruoso, gigante e furioso. O restante fica tudo pra trás, é como pegar uma das histórias mais pesadas já feitas e resumir em motivação de coach. Aguente firme que você consegue. Isso é basicamente matar a essência. E aí vem a parte que é mais dolorosa, porque quando Miura morreu, os fãs choraram de verdade. O luto foi real e o silêncio foi pesado. Só que, cara, o mercado ele não perde tempo. O luto simplesmente virou uma vitrine. A homenagem virou um produto. E de repente tinha Guts em camiseta, chaveiro, tatuagem, corte de cabelo, tudo. Tudo correndo para transformar uma obra que tem peso e significado em tendência. E sempre mostrando somente a carcaça, nunca o conteúdo em si. E isso é triste porque a obra simplesmente nasceu para ser um mergulho no lado mais escuro do ser humano na vida. E infelizmente isso acabou
se tornando uma estética bonita para vender lifestyle. E talvez isso seja uma grande ironia, porque a própria obra, que nasceu para mostrar a profundidade da condição humana, foi engolida pela prece superficial. E quando a gente transforma Guts em um personagem que aguenta a barra, a filosofia simplesmente morre. A profundidade da obra de Kentaro Miura, que dedicou décadas a esta meditação sobre a dor e resiliência, é basicamente atropelada pela necessidade de um ícone instantâneo. Hoje em dia, basicamente, o respeito pela obra virou a pressa em monetizar o ícone. Talvez o problema de fato não seja o Guts, talvez o problema real seja nós. Porque é mais fácil transformar a dor em estética do que transformá-la em compreensão. É mais fácil tatuar a marca do que entender o peso que ela carrega. E quando a gente reduz o Guts apenas a um produto, não é ele que perde. Somos nós que perdemos a oportunidade de aprender com a dor dele e com a nossa. Bom, eu vou ficando por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like, comente aqui sua opinião sobre o vídeo. E é isso. Fico aqui e até a próxima. Falou!